Olá a todos. Esta é mais uma aula da disciplina de Organização do Trabalho Científico. Esta é a aula 8A, a aula a qual nós vamos tratar sobre o assunto de ciência e ética na pesquisa científica. Essa aula possui duas partes. Então, essa primeira parte é a aula 8A, que vamos tratar desse assunto, e a segunda parte é a aula 8B, que nós vamos tratar sobre o assunto de coleta de dados primários e secundários. É uma aula que será mais prática. Nós vamos conhecer, né, os conceitos dessas coletas de dados e vamos para uma prática no Google Formulários, tá bom? Então vamos lá para essa primeira parte da aula, Ciência e Ética na Pesquisa Científica. Essa aula foi elaborada com conteúdos de minha autoria, com conteúdos da professora Ana Carolina Amaral e com conteúdos disponibilizados pela internet, ao qual eu deixei o link na descrição das imagens e dos dados. Então vamos lá, o que é ética? Bom, ética ela é um conjunto de preceitos, de regras, né, e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A palavra ética vem do grego ethos e significa caráter, disposição, costume, hábito. E ética se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. Ou seja, né, a ética ela é uma forma que o ser humano deve se comportar no seu meio social. E se a gente for comparar com a moral, né, ética e moral, a moral é um pouco diferente, porque a moral ela é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem na sociedade, e essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Bom, sobre pesquisa científica, eu deixei aqui vários cientistas conhecidos mundialmente, tá? Existem vários outros. Deixa eu tirar aqui para aparecer a Johanna Dobereiner. E a pesquisa científica, né, é um conjunto de práticas de ação adotadas pela comunidade científica. Só por curiosidade, né, eu deixei aqui fotografias de alguns cientistas, como a Mary Curie, a Annie Isley, Isaac Newton, Albert Einstein, a brasileira Johanna Dobereiner. E quem tiver curiosidade, né, pode pesquisar sobre esses cientistas, principalmente essa brasileira aqui, que foi bastante importante no campo agropecuário brasileiro. Ela é uma sumidade no assunto. Bom, pessoal, em 1947 ocorreu o Código de Nuremberg. Esse Código de Nuremberg, deixa eu só passar para cá, ele é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com os seres humanos, sendo considerado como uma das consequências dos processos da Guerra de Nuremberg, ocorrido no final da Segunda Guerra Mundial. O que acontecia, né, nesse período? Então, no século XX, nos campos de concentração nazistas, os prisioneiros raciais, políticos e militares foram colocados à disposição dos médicos para todo e qualquer tipo de experimentação. E mediante o advento da comunicação e o alcance das informações que mostram ao mundo o conflito entre o interesse científico e o interesse da sociedade em sua totalidade, e a ética torna-se norteadora da evolução social. O choque das imagens da Segunda Guerra produziu efeito ímpar sobre a comunidade científica e a população. Alguns dos exemplos de que ocorria nesse período. Eram vários experimentos, infelizmente, com seres humanos, né? E cito aqui dois exemplos nesse slide, que eram exemplos de resistência à pressão
Então, esse experimento ele tinha como objetivo compreender os efeitos da exposição a condições de grandes altitudes e baixa pressão. Então, e que eles faziam, né? Eles penduravam os prisioneiros em equipamentos de paraquedismo e fechavam eles no interior de câmaras isobáricas, né? Outro tipo de atitude que eles cometiam era de desidratação, para saber o quanto que um marinheiro nazista poderia sobreviver no mar bebendo só água do mar, né? Aquela água salgada do mar. Então, como que eles faziam esse teste? Em vez de pegar os marinheiros nazistas para fazer o teste, não. O que eles faziam? Eles pegaram os prisioneiros e privavam eles, proibia eles de beber água potável, né? Ficar sem beber água, para ver o quanto que o ser humano seria capaz de sobreviver sem água, né? Coisas absurdas, terríveis. Baseado nessa situação, indico até para vocês esse filme chamado O Julgamento de Nuremberg, filme com o Alec Baldwin, que trata dessa questão. Então, o que aconteceu? A partir do Código de Nuremberg, em 1947, foi estabelecido o seguinte, que na realização das pesquisas, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. É voluntário, você não é obrigado a fazer parte de uma pesquisa dessas, de qualquer tipo de pesquisa, né? Produzir resultados vantajosos, deve produzir resultados vantajosos para a sociedade, tá? Então, não é para um determinado algo específico, tem que produzir resultados vantajosos para a sociedade. Deve basear-se em resultados de experimentação em animais e no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas em estudo. E deve ser conduzido por pesquisadores. Tá? Então, por exemplo, um exemplo hoje é a vacina da Covid. A vacina, os testes são realizados com pessoas que se dispuseram a participar desses testes, né, de forma voluntária, e irá produzir, né, tomara, né, a produzir um efeito bastante vantajoso para toda a sociedade. Antes disso, né, o que acontece? Nos testes iniciais, isso é aplicado, utilizado em animais, antes de passar para o ser humano. E é conduzido por pesquisadores. Bom, reconhecendo algumas falhas no Código de Nuremberg, realizado no fim da Segunda Guerra Mundial, por ocasiões de julgamentos, a Associação Médica Mundial elaborou a Declaração de Helsinki, em junho de 64, durante a 18ª Assembleia Médica Mundial em Helsinki, na Finlândia. A partir de então, este se tornou referência nas questões éticas da pesquisa. Então, tudo começou com o Código Nuremberg, identificaram lá que existiam algumas falhas, né, vamos dizer assim, nesse Código de Nuremberg, e a Associação Médica Mundial tomou parte disso e formulou um documento melhor, né, chamado Declaração de Helsinki. Nessa Declaração de Helsinki foi estabelecido um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos e foi redigida pela Associação Médica Mundial em 64. Posteriormente, olha só, foi revisada 7 vezes, sendo a última revisão em outubro de 2013, durante a Assembleia Geral da WWA em Fortaleza, aqui no Brasil, e teve 2 esclarecimentos. Pode ser que tenham ocorrido outras revisões, tá? Este material que ele eu utilizei esse material de outra professora, não sei se ela elaborou isso aqui, acredito que ano passado, e não sei se ela fez alguma atualização do ano passado, retrasado para cá. Tá? O que diz essa declaração de Helsinki? Né? Ela tem os princípios básicos que são o seguinte: o pesquisador deve proteger a vida,
a saúde, a dignidade e a integridade do ser humano. O projeto e métodos devem atender a protocolos reconhecidos, apoiar-se em profundo reconhecimento da literatura e ter sido aprovado por um comitê de ética. Então, deve ser passado antes de ser aplicado, né, deve ser passado para um comitê de ética. Também, como princípios básicos da Declaração de Helsinki, a importância do objetivo deve ser maior que o risco ao sujeito de pesquisa. Deve existir possibilidade de benefício para a população, e os indivíduos devem ser voluntários, livres e esclarecidos e protegidos na sua individualidade e confidencialidade das informações. No Brasil, em 1988, nós tivemos a resolução número 1 de 88, né, do Conselho Nacional de Saúde, CNS, do Ministério da Saúde. Em 96, nós tivemos a resolução 196, que criou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. E a CONEP tem como principais atribuições zelar pelo cumprimento da resolução, monitorar e aconselhar. Hoje em dia, né, nesses tempos atuais de Covid, se vocês procurarem sobre a CONEP, a atuação da CONEP nos dias atuais, vocês verão que ela está participando de várias etapas aí nesse processo de realização de pesquisas, de medicamentos, testes, etc. E quem define as práticas coletivamente aceitas, né? É a comunidade científica, autorreferente e autorregulada. Bom, quando a gente fala sobre a ética da comunidade científica, né, é necessário a gente estabelecer não, é necessário a gente saber que existe princípios, tá? Muitos desses princípios são acatados ou não. Então, meu objetivo aqui é apresentar isso para vocês realizem as pesquisas científicas seguindo todos os critérios de forma ética. Tá? Então, os princípios da ética na comunidade científica, no meio científico, né, dentre todos os pesquisadores, professores, entre vocês alunos que realizam ciência, estão vinculados a algum projeto de iniciação científica, etc., né, deve saber o seguinte: existem os princípios como da primazia, que diz o seguinte, que quem publica o primeiro artigo sobre o tema tem o crédito da descoberta ou da invenção. Outro princípio, avanço do conhecimento. Todo artigo científico deve conter um resultado inédito, tá? Então, é todo artigo científico, tá? Então, todos os artigos científicos devem ter um resultado inédito e relevante para a ciência. Reprodutibilidade. Já falamos isso aqui várias vezes, ó. Todo experimento publicado deve ser replicável por outrem. Tá? Então, é por isso que eu friso, já frisei bastante nas aulas anteriores, que quando você for escrever o tópico de material e métodos, você deve descrever de forma que outra pessoa consiga ler aquilo ali e replicar o que você produziu. Tá? Então, isso é muito importante, porque assim se estabelece esse princípio da reprodutibilidade. Tá? Outras pessoas conseguem fazer do mesmo jeito que você fez, tá? Seguindo os seus passos. Porque assim pode comprovar ou não, ou melhorar o seu método. Tá? Isso faz parte da ciência. Outro princípio, a frequência, né? Número de artigos publicados por ano. Outro princípio de impacto, número de citações por artigo. Recursos, capacidade de conseguir dinheiro para a pesquisa. Esses três últimos, eles são bastante importantes porque no momento atual nós estamos diante de uma fase que
conselhos, né, como a CAPES, CNPq, alguns concursos. Eles eles dão mais ênfase com processos seletivos também, eu posso colocar nisso aqui, eles dão muita ênfase na quantidade de trabalhos, na quantidade de artigos, e dão uma importância menor, tá? Depende, tá? Não estou falando de forma generalizada, tá? Que fique bem claro. E dão uma importância menor à qualidade, ao impacto, o fator de impacto, ao qualizar, ao qualis B1, B2, tá? Então, o que a gente vê muitas das vezes, em alguns casos, tá? É que a pessoa que possui 50 artigos numa revista B5, ou revista C, ela possui um volume de currículo maior e, às vezes, ela possui uma vantagem melhor no processo seletivo do que uma pessoa que publicou 10 artigos numa 10 artigos numa revista A. Tá? Então, às vezes acontece isso, tá? E é muito ruim, porque às vezes, né, e às vezes não, né? Quem publica muito em revista C, B5, o que que acontece? Ela tem mais chance de publicar isso mais rápido, né? E assim ela consegue ter um volume de currículo maior e diferentemente de uma pessoa que publica numa revista A. Para publicar numa revista A é necessário um tempo muito maior para você produzir um artigo, porque a revista A ela exige que o seu trabalho seja ineditismo total. Tem que ser ineditismo total. Ninguém nunca realizou algo semelhante ao que você fez ali. Então, isso é um critério para publicar numa revista A. E, e isso, dependendo dos seus recursos, né, é muito difícil. Porque precisa de dinheiro, precisa de equipamentos, precisa de materiais, necessidade de fazer validações em campo, né? Então, para produzir um artigo A, ele exige muito mais recursos, tá? E exige muito ineditismo, então a publicação é um pouquinho mais demorada. Agora, em relação a trabalhos publicados em revista C, B5, né, você pode publicar quantos você quiser por ano, porque a periodicidade, né? Periodicidade? De forma periódica, né? Resumindo, dessas revistas C, B5, ela é muito mais rápida, tá? E sobre a revisão por pares, tá? Isso aqui é muito importante. Na aula passada, quando a gente falou dos trabalhos das normatizações da BNT, eu falei para vocês o seguinte: olha, quando vocês forem escrever um artigo científico, não utilizem como citação, referência, trabalhos de TCC, tese, dissertações e artigos de simpósios, congressos, tá? Por que que eu falei isso? Porque nesses 4 tipos de trabalhos que eu mencionei para vocês, eles não passam por revisão por pares, tá? O que que é a revisão por pares? Revisão por pares acontece da seguinte forma: você escreveu um artigo, tá? Ele vai ser recebido pelo editor da revista. Tá? Esse editor ele já é um especialista na área desse tema que você escreveu o artigo, tá? Então o editor já observa aquilo ali e ali claramente ele vai evidenciar se pode ser aceito ou não para a revista dele. Depois ele vai enviar isso para revisores externos. Quem são esses revisores externos? Geralmente são professores, são pesquisadores que entendem especificamente sobre aquele assunto que você escreveu o artigo. Ele é um especialista naquela área ali. Então, ele vai enviar isso para 2 ou 3 pessoas, especialistas naquela área,
E esses especialistas, eles vão fazer as revisões, então vai corrigir ali, né, o tintim por tintim ali, vai ser bastante criterioso. E aí vai acontecer o seguinte: eles vão dar o aceite ou não. Então eles vão falar, olha, esse artigo seu possui determinadas falhas, tal, 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 e a gente rejeita a publicação do seu trabalho, porque a gente encontrou aquela tal falha ali e na ciência isso não é permitido, né? Encontramos alguns problemas aqui que cientificamente não pode ser publicado porque não é válido isso que você escreveu, isso que você criou. Ou pode dar o aceite. Tendo o aceite, o que esses revisores externos fazem? Eles anotam todas as recomendações lá no documento do Word mesmo, né, como aqueles balãozinhos, né, um comentário lá, faz os comentários. Às vezes eles, em vez de escrever ali, eles no próprio editor do Word, né, como comentário, eles criam uma lista, né, e escrevem lá, na linha 20 tem esse problema, na linha 50 tem esse outro problema. Aí você vai lá e faz essas alterações. Tá? Então, é esse momento aqui que você acata as recomendações dos revisores e faz uma nova revisão. Aí você faz tudo aquilo ali que os revisores sugeriram e envia de novo para a revista. Aí o editor vai receber isso aqui, vai mandar de novo para os revisores, esses mesmos revisores externos, eles vão ver se realmente você fez as revisões, aquelas orientações que eles pediram, que eles sugeriram. E se eles acharem que foi suficiente, né? Se você cumpriu tudinho que eles necessitavam, eles sugeriram, né? Aí sim vai para a publicação. Aí depois disso é publicado. Então essa fotinha que vocês estão vendo aqui, imagina que é você aqui, nesse carequinha aqui, narigudo, com um documento aqui, um paper, né? Um artigo, e tem esse estrado aqui. Então veja que existem vários outros cientistas, assim como ele, que estão aqui, um com um taco de beisebol, né? Outro com espada, um machado, uma serra elétrica, né? E tem lá no finalzinho tem até a morte. Lá no final de toda a estrada tem lá, paper accepted. Paper, né? Artigo aceito. Então é um caminho bastante longo, né? Não é fácil. E o que acontece? Infelizmente, principalmente no hemisfério sul, né, países do hemisfério sul, né, existe um preconceito muito grande com as publicações, é, com as publicações em periódicos, em revistas mais conceituadas, com maior fator de impacto, tá? Então, a dificuldade em publicar em artigos sem fazer parte dos principais centros de pesquisas mundiais, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, eles trazem problemas de reconhecimento e preconceitos contra autores do Sul. Então, existe uma certa dificuldade que é reconhecida de pesquisadores da América do Sul, do Hemisfério Sul, em publicar trabalhos devido a esse distanciamento que existe e a dificuldade de você fazer parte de algum centro de pesquisa norte-americano, europeu, que a gente sabe que ali eles investem muito mais em pesquisa científica, né? E esse, esse problema da Covid, né? Essa questão sanitária, né? Da saúde em relação ao coronavírus que nós estamos passando, né? A gente viu claramente o que está acontecendo, né? Olha o que o Brasil, né, investe em ciência no combate à Covid, né? Olha o que os europeus, os norte-americanos estão investindo, né? O Oxford, né, já possui uma vacina, estão aí na terceira fase de testes. Possivelmente, né, no momento em que vocês estarão vendo esse vídeo aqui, né? Estou gravando esse vídeo aqui antes das aulas e possivelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, eu espero, né, que essa terceira fase de testes dessa vacina de Oxford, dentre outras também, já tenham sido aceitas e que já esteja em fase de produção, né?
Publicar ou perecer? Publish or perish. Nós temos revistas de alto impacto, né, que geram muito prestígio. Então, você publicar numa Nature, publicar numa Science, essa PNAS, não conheço ela, geram muito prestígio. Então, o sonho de todo pesquisador é ter o seu artigo publicado nessas revistas. Nós temos vários pesquisadores da UFG que publicaram trabalhos na Nature, na Science, né? Inclusive um dos professores que estão atuando nas estatísticas do coronavírus no estado, ele já publicou em uma dessas revistas, o professor Tiago Rangel, e publicar nessas revistas elas trazem muito prestígio, né? Diferentemente de publicar numa revista C, uma revista que traz pouco impacto, né? Qual que é a vantagem, né? Se existe vantagem, né, de publicar numa revista C, uma revista B5, você pode publicar numa revista dessa para você conhecer como que é o processo, ou se você tem um trabalho de um evento, de um congresso, um simpósio, em vez de você mandar para o simpósio, para esse congresso, você envia para uma dessas revistas. Talvez a relevância, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez a relevância seja melhor do que você mandar para um evento ou para um congresso, tá? Às vezes um valor em um determinado processo seletivo seja maior do que você enviar o trabalho para uma B5, uma C, uma B4, né? Para um processo seletivo seja melhor, né? A pontuação seja melhor do que mandar isso para um evento, um congresso, né? Porque geralmente o peso é menor, tá? E assim, eu só vejo isso de vantagem, tá? Não estou querendo dizer para ninguém para publicar nesses tipos de revistas, tá? Dê mais preferência a publicar em revistas A, B1, B2, tá? E quando você for enviar algum trabalho para um evento, um congresso, talvez, tá? Talvez seja mais interessante você melhorar esse trabalho um pouquinho mais e publicar nessas B3, B4, B5, C, né? Às vezes tem uma pontuação melhor em um processo seletivo, se comparado com uma pontuação de um trabalho publicado em evento. O que fazer quando o experimento não funciona ou diferentes experimentos dão resultados incoerentes? Publicar ou não publicar? Acochambrar um dado é ético? Essa última pergunta aqui, né? Acochambrar um dado. Você quer fazer um trabalho e aí você viu que você queria um determinado resultado, né? E aí você viu que não teve aquele resultado que você esperou. O que você faz? Você acochambra o dado para conseguir publicar? Não, de forma nenhuma. Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso, né? Primeiramente, não é ético. Se você fizer isso, é totalmente antiético. E outra coisa, se você escrever um artigo para tentar encontrar um determinado resultado, esse resultado não foi atingido, né? Ele, de toda forma, ele é um resultado. Então você tem que publicar isso aí. Por que eu tenho que publicar uma coisa em que o resultado não foi o que eu gostaria? Porque com o seu trabalho que você provou que o seu resultado não foi atingido, se outra pessoa ler o seu trabalho, ela vai ver que ela não precisa perder tempo fazendo o mesmo método que você adotou. Então, o que vai acontecer? Você vai sair escrevendo um artigo, infelizmente não foi o resultado que você queria, mas quando você publica isso, outras pessoas vão ter a chance de ler o seu trabalho e ver, nossa, olha só, realmente, se eu adotar esse método igual a pessoa fez ali, não vai ser possível atingir o resultado que eu desejo. Ou seja, eu vou gastar tempo repetindo uma coisa que não dá certo? Não, eu vou partir para um outro método para tentar melhorar.
tá? Então vejam dessa forma, tá? Trabalhos científicos que não apresentam um resultado que você espera, às vezes, né, é interessante você publicar assim, para que a comunidade científica veja que isso não é o método utilizado ou o trabalho que você elaborou ali, ele não teve um resultado válido, né, para a sociedade. Exemplo, né, remédios aí como eu não vou falar, remédios do coronavírus, tá? Teve um trabalho que foi publicado, né? Infelizmente ele foi bastante questionado, que foi lá e questionou o trabalho, falou, olha, esse remédio ele não é válido, né? Comprovado aqui não é válido. O que aconteceu? Em vez de outros pesquisadores se basearem nisso, não, né? Não acreditou e aí foi repetir a mesma, tentar verificar se o remédio ele é realmente válido ou não. Teve um outro remédio ainda aí, né? Que foi e ainda, eu acredito que ainda é utilizado. E a mesma coisa, né? Lá na Europa todo mundo já tinha descartado o remédio, né? Só que aqui não, aqui o pessoal ainda estava lá gastando milhões para tentar comprovar alguma eficácia, sendo que lá já tinha falado, né? Poderia ter evitado tempo? Poderia. Poderia ter destinado dinheiro para outra pesquisa, se tivesse lido o negócio certinho e verificado? Poderia também. Então, assim, se você escreveu um trabalho, né, e viu lá que a validade, que o resultado não foi da forma que você desejava, de toda forma é um resultado e isso deve ser publicado, tá? Bom, questão do plágio, né? Plágio, né? Já de imediato, plágio é crime, tá? Se não foi você que escreveu, não é seu, né? Então, olha só essa questão aqui, ó. O advogado é condenado a pagar indenização por plágio de monografia. Você imagina, você plagiar uma monografia. Possivelmente você corre o risco de perder o seu diploma, né? Então, aqui tem uma historinha mencionando aqui sobre o caso, tá? Plagiar, pessoal, é uma das piores coisas que existem no meio científico, né? Além de acolchambrar dado, né? Fazer coisas erradas, tá? O plágio é você copiar trechos de um trabalho de outra pessoa e colocar no seu, e você não fazer as devidas referências, as devidas citações, tá? O que você pode plagiar, né? O que que... Não, o que que você pode plagiar? Não, né? Exclui isso, né? Não tem como plagiar, né? O que que você pode copiar, vamos dizer assim? Você pode copiar, lembrando que você deve citar e referenciar até 30% de um outro trabalho, tá? Ele é o máximo aceitável para um novo artigo, tá? Principalmente se o trabalho for seu, tá? Deixa eu refazer isso aqui porque acho que eu falei de forma difícil para entender. Existe um software chamado CopySpider, tá? Esse CopySpider é um antiplágio, ele é gratuito, tá? Vocês podem fazer o download, que ele vai identificar até uma determinada porcentagem que é aceita para não ser considerado plágio. Eu não lembro agora dessa porcentagem, tá? Mas, por exemplo, se você for se autoplagiar, por exemplo, se autocopiar, tá? Você tem um trabalho sobre a população e aí você quer fazer um outro trabalho sobre a população com uma abordagem diferente. O quanto você pode se copiar, né? Ou se autoplagiar, quanto que isso é permitido. Segundo, né, esse documento aqui dessa Pamela
Samuelson, Self-Plagiarism or Fair Use. Menciona que o reuso de até 30% de um artigo científico anterior é o limite máximo aceitável para um novo artigo. Então, esse é a porcentagem máxima, né? O CopySpider ele pode identificar isso, essa porcentagem. O artigo em conferência pode ser aproveitado para a revista. Então, por exemplo, se você utilizou um trabalho publicado em um congresso, um simpósio, e aí você quer transformar ele, depois que ele foi publicado, numa revista. Você pode fazer isso? Pode. Entretanto, o que acontece? Tem muita revista, principalmente essas mais qualificadas, Qualizar, B1, que se você publicou um artigo num simpósio, num congresso, e a partir dele você quer utilizar partes, né? Aliás, utilizar totalmente ele, ou boa parte dele, para publicar na revista, ela não aceita de forma alguma. Ela exige ineditismo total, não pode ser publicado em nenhum congresso, nenhum evento. E acontece até o seguinte: se sua tese, sua dissertação estiver disponível numa biblioteca e outras pessoas têm acesso, ele não deixa você publicar na revista. Essas revistas não deixam ser publicadas, porque elas exigem ineditismo total. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Eu não gosto de publicar em simpósio, em congresso, porque eu já penso nessa questão. Porque se eu publicar lá, eu vou queimar meu artigo para tentar, se eu quiser publicar com o mesmo tema em uma revista especializada. Então, às vezes, o que eu costumo fazer? Quando eu vejo que existe um artigo que ele não tem um potencial para uma A, em vez de enviar ele para um congresso, para um evento, eu envio ele para alguma revista de, às vezes, menor prestígio, tá? Um Qualis B menor. Partes de um artigo científico podem também ser reusadas para um artigo de divulgação? Pode sim, né? Então, partes de um artigo científico podem também ser reusadas para um artigo de divulgação. Ok. Ciência brasileira, né? O que fazer quando você é um cientista do terceiro mundo? Olha só o que acontece, né? O ranking de artigos, né? Os Estados Unidos, eu não sei que ano que é essa tabela, tá? Mas os Estados Unidos aqui está em primeiro lugar com a publicação de 2 milhões, né? Quase 3 milhões de artigos. Olha o tanto de citações que esses artigos possuem. Tem outras pessoas que citam os artigos, olha só, 42 milhões, né, de citações. Citações por paper, né? Quase 14,28, né? Depois em Japão, Alemanha, Inglaterra, China, França, Canadá, Itália, Espanha, etc. E tal. Aí chega aqui no Brasil, nós temos esse valor aqui, ó, de artigos. Temos essa quantidade de citações e citações por artigo 5,58. Então está bem aquém de outros países do mundo, tá? Como, por exemplo, aqui Holanda, dentre outros países aí. Então, o que fazer quando você é um cientista de terceiro mundo? Né? Como responder essa pergunta? Bom, quando você está associado a uma universidade, você tem mais chances de realizar trabalho em uma universidade, uma empresa de pesquisa, como uma Embrapa, um IBGE, dentre esses outros órgãos. Você possui mais chances de publicar trabalhos melhores porque os recursos eles são melhores do que você fazer pesquisa sozinho. Dá para você fazer pesquisa sozinho, sem nenhum recurso, publicar em ótimas revistas? Dá sim. Um artigo de minha autoria, que inclusive foi derivado da minha tese, eu elaborei ele sem estar
vinculado a algum laboratório de pesquisa. Elaborei ele sem estar utilizando algum dado satelitário pago, alguma coisa assim. Utilizei ele sem ter, sabe, recursos nenhum, né? Para falar para vocês que eu não tinha recurso nenhum, eu tinha um dado que foi cedido pela prefeitura de uma imagem de relevo, né, de alta resolução, e utilizei um software que está disponível para estudantes do LAPIG, né? Então fiz uma parceria com o LAPIG e gerei a minha tese, né? E publiquei um artigo derivado da minha tese que foi publicado em uma revista muito importante, Environmental, gente, esqueci o nome, a EMAS, Environmental Mensuring and Assessment, alguma coisa assim, EMAS, que é a sigla dela. Então a revista A1, que possui um fator de impacto legal, bom, e consegui, né, publicar numa revista A. Então, assim, você tendo a ideia, você realmente precisa, sim, um pouquinho mais de recurso, né? Você precisa ter algum tipo de recurso para publicar algo inédito. Mas você tendo uma ideia interessante, associar isso com algum problema que esteja ocorrendo, né, e trazer uma novidade, um benefício para a sociedade, você consegue publicar sim. Entretanto, o seu caminho ele é muito mais pedregoso, né? Muito mais difícil do que um pesquisador que está aí em países da Europa, está nos Estados Unidos, tá? Entre outros países aí que estão no hemisfério norte. Bom, como que ocorre a ciência no hemisfério sul, né? O impacto relativo dos papers, né, os artigos na ciência brasileira de 2003 e 2007, comparado à média mundial. Tá? Olha só, a gente percebe aqui por esse gráfico que o maior impacto ele está nas áreas teóricas, como matemática, física, tá? Aqui onde atinge 100%, matemática, física, e em áreas com resultados visíveis, que é o caso aqui na área de ecologia e meio ambiente, na área de geociências, tá? Que são chamados também de efeito Amazônia, estudos sobre a, desmatamento da Amazônia, queimadas da Amazônia, sobre fármacos derivados da Amazônia, né? Então, aqui no Hemisfério Sul, a ciência, né, ela é mais pautada nessas áreas aí. A parte de computação, ciência espacial não é muito, né? Biologia tropical não é tanto assim. Vamos lá. Peso da colaboração internacional. Papers, né, artigos. Toda vez que falar papers, entendam como artigos, tá bom? Artigos com autores brasileiros com mais de 100 citações no SCI. Quem fez? Olha só. Quando tem autores internacionais no meio desses artigos, olha só, você tem 209 artigos e a percentagem ela é de 85%. E quando é só brasileiros, olha só o número de artigos 39 e que representa apenas 15%. Então, se você quiser ser citado, publique junto com os gringos. É uma chance maior de você ser citado. E aí, ser citado e também ter aprovação em revistas mais renomadas. Finalizando aqui, pessoal, com um exemplo aqui da importância da ética científica nas revistas. Eu tirei aqui um print aqui da página do Boletim Goiano de Geografia, essa revista do IESA, a revista Qualizar, que ela demonstra aqui uma parte sobre
a necessidade de realização de você passar por um comitê de ética, tá? Se você realizar algum tipo de trabalho que envolve animais, seres humanos, etc. Tá? Então, tem aqui uma parte, toda revista tem algo parecido com isso, tá? Quase nesses mesmos moldes aqui que eu estou mostrando para vocês aqui do Boletim Goiano. Então, menciono aqui, compromisso ético, né? O periódico segue os padrões éticos de publicação do Committee on Publication Ethics, o COPE, e aplica também seus princípios descritos no Core Practice. Aí tem que ter um site, as práticas de plágio, autoplágio, falsificação e fabricação de dados não serão permitidos. Essas más condutas científicas são definidas pela Academia Brasileira de Ciências, então tem aqui o documento que rege isso, da seguinte maneira: fabricação de resultados e registros como se fossem reais, falsificação, manipulação de dados, procedimentos e resultados, plágio envolvendo a apropriação de ideias e do trabalho de outros sem o crédito devido. O que é o crédito devido? É a citação, a referenciação. Autoplágio ou republicação de resultados científicos já divulgados como se fossem novos, sem informar a publicação prévia. O Conselho Editorial compromete-se com a impessoalidade, a transparência e a confidencialidade nas avaliações, preservando o direito de avaliadores, de autores e das instituições envolvidas no processo editorial. Utilizamos o software Plágios, detector de plágio no processo de edição. Também somos signatários da Declaration of Research Assessment, DORA. Ok? Então, observem que isso é algo muito importante e bastante evidenciado no meio científico, tá bom? Vamos finalizando essa aula aqui agora, tá? E aí nós iremos dar continuidade na aula 8B, que nós vamos falar sobre coleta de dados, tá? Então, quando envolve dados com coleta de informações que utilizam pessoas, é preciso você evidenciar nas revistas, né, como que ocorre esse processo de ética, né? Se exige algum documento necessário para você enviar para a revista antes de fazer algum tipo de trabalho com seres humanos, né, animais, para que seja publicado, tá bom? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima parte do vídeo.